Então tá, pessoal, bom dia novamente a todas e todos, né? Hoje a mulherada tá em maioria aí, então vamos lá. Legal, gente, vamos falar sobre esses três temas, né, que o Júnior comentou que são bem importantes e casam muito com a proposta de valor do Agidesk, né? Tenho certeza que todas vocês querem, então, atender melhor nas empresas de vocês, então, para isso, né, a pesquisa de satisfação é fundamental para a gente medir isso, e aí hoje a gente vai aprender como editar essas pesquisas, que são as propriedades, como tratar uma pesquisa, como personalizar uma pesquisa para diferentes serviços públicos, né, dentro de um catálogo de serviços. Parte de notificação também é fundamental, e aí entra muito a parte de otimização da gestão de processos que o Agidesk se propõe, né? Então, conforme a gente melhor notifica, melhor as equipes se integram. E por fim, também fluxos de aprovação, que é fundamental, né? Com certeza vocês têm aí nos serviços, nos catálogos das empresas de vocês, demandas que devem ser aprovadas por uma ou mais pessoas, e aí como a gente faz a parametrização desses fluxos é aqui hoje que a gente vai conhecer. Sem mais delongas, então, já vamos para a tela, né? E vamos conhecer cada uma desses recursos. Legal. Já estou compartilhando minha tela, gente, e aí vocês já estão, né, vendo o que vocês já conhecem, com certeza todos aqui são administradores, né, se não todos, a maioria, imagino, nosso portal do agente. Então aqui a gente vai falar de parametrizações, e aí a gente vai tratar principalmente da tela de configurações, sempre na nossa roda dentada aqui no canto inferior esquerdo, e também lá na tela Minha Conta, clicando no canto superior direito sobre o nome do usuário, Minha Conta. Aqui também tem parametrizações que a gente vai conhecer a respeito desses assuntos. Vou começar sobre pesquisa de satisfação, vamos lá, clicando aqui na nossa roda dentada, a gente cai aqui na nossa tela de configurações. Em pesquisas de satisfação, ela se encontra aqui na parte de gerenciamento, pesquisas de satisfação. Aqui, pessoal, quando eu clico, o que a nossa tela vai nos mostrar? Ela divide aquelas abas que a gente já conhece, na parte superior, 6 abas, sendo dessas 6, eu diria que as duas principais é formulários e pesquisas enviadas. Vai ser a partir daqui que a gente vai conseguir editar pesquisas. Então, a gente sabe, né, que as pesquisas hoje são enviadas quando um atendimento é encerrado. E aí a pesquisa é enviada tanto por e-mail ou lá no nosso portal do cliente. Mas como é que a gente edita aquela pesquisa? Como é que, por exemplo, eu quero que determinado serviço tenha uma pesquisa diferenciada, outro serviço ou outro grupo de serviços, uma outra pesquisa. É aqui que a gente vai fazer isso na parte de formulários. Em pesquisas enviadas, a gente faz, como o próprio nome diz, né, a gestão das pesquisas enviadas. Então, aqui a gente vai conseguir acompanhar a resposta que foi dada, para quem enviou, qual foi o atendimento que foi posto e ainda fazer algumas edições, tratamentos a respeito delas. Eu vou trocar para a aba formulários, né, começando na ideia da gente personalizar essas pesquisas e aí depois, a partir do momento que a gente construir uma pesquisa personalizada, eu vou apresentar ali algumas formas de a gente moldar o comportamento desse recurso dentro do sistema, que aí entra muito também a tela Minha Conta, que eu citei antes, e por fim ali a parte de pesquisas enviadas. Troquei para formulários, na minha base aqui, ele traz a pesquisa de satisfação padrão, que é uma pesquisa que todos os ambientes do Agidesk já possuem, e o meu formulário, meu ambiente, desculpa, em específico, tem outros 2 formulários personalizados. Para editar, a gente já conhece, a gente clica sobre o registro e edita para criar, canto superior direito, botão criar. Cliquei em criar, então, para a gente já ir conhecendo as propriedades. Vamos colocar aqui, então, uma pesquisa, satisfação, serviços, seção compras. Vamos imaginar aqui que a gente quer fazer uma segmentação, por exemplo. Aqui é uma nomenclatura para a gente entender qual é o contexto da pesquisa que a gente está criando. Legal. Gente, quando a gente cria aqui a pesquisa, ela já traz, então, por exemplo, perguntas ali pré-carregadas, tá? Essas perguntas são lá da nossa base, da nossa pesquisa de satisfação padrão, que o sistema traz, e é como se ele fizesse uma cópia e a partir daqui a gente conseguisse editar. O que a gente tem de propriedades no ato de editar e criar uma pesquisa? Nomenclatura, clico e edito, claro, posso inativar ou ativar essa pesquisa, colocar uma descrição para dizer mais detalhadamente o contexto dela. Aqui se ela vai se tornar uma pesquisa de satisfação padrão ou não. Mais abaixo aqui a gente tem uma seção perguntas. Então aqui acho que dessa tela é a chave, né? Ou seja, é aqui que a gente vai definir quais são as perguntas dessa pesquisa que vão aparecer para o nosso solicitante quando o atendimento for encerrado. Ele trouxe já 2 aqui, em botão nova pergunta, como o próprio nome do botão diz, né? A gente pode criar novas perguntas, na qual a gente tem aqui 3 campos, 2 de preenchimento obrigatório, conforme nosso asterisco vermelho indica. Pergunta, bom, a pergunta em si, né? Então, vamos pensar aqui, você recomendaria nossa equipe, enfim, estou pensando agora assim de cabeça de bate-pronto.
E aqui em tipo de resposta, aqui a gente tem uma capacidade de personalização das ideias bastante grande. Porque a gente pode ter cenários que, bom, faça mais sentido uma pergunta que seja de múltipla escolha, um NPS, então quero que o meu usuário me indique dentro de uma pergunta lá de 0 a 10. Eu quero que ele faça um texto, eu quero que ele coloque um comentário, então também a gente tem a de texto livre. Não, aqui na nossa empresa a gente costuma usar o padrão Uber, de estrelas, também tem, enfim, então aqui vai ser muito livre o tipo de resposta vocês vão poder colocar que vocês desejarem. Então, vou colocar aqui um texto livre para ser um campo aberto para o nosso solicitante. E, por fim, se é obrigatória ou não essa pergunta. A gente vai ver que toda pesquisa ela pode ser obrigatória ou, né, não ser toda a pesquisa, mas algumas perguntas obrigatórias. Então, aqui eu posso marcar isso ou não. Ao salvar, beleza, a minha pergunta está criada. Mais abaixo, gente, a gente tem uma seção de lembretes da pesquisa de satisfação. Então, aqui a pesquisa, né, enquanto ela não é respondida, por exemplo, se eu sou um solicitante, um serviço que eu abri foi encerrado, gera lá a janela para mim, eu fecho, sigo usando a Gdesk. Se eu acesso de novo, ele volta com aquele lembrete. Então, aqui a gente pode também determinar o comportamento desse lembrete. Desde a parte de não gerar pesquisas de satisfação quando é autoatendimento, o próprio usuário vai lá e fecha o atendimento, isso não gerar uma pesquisa de satisfação, porque talvez não faça tanto sentido, né? Ou além do obrigatoriedade, do preenchimento, ou desativar lembretes, seja o automático ou seja num contexto específico. Eu quero ir para o meu time de agentes, quando ele for o solicitante, ele não precisa ter o lembrete, mas quando é apenas um contato, tem. Então, também aqui nessa tela, a gente consegue parametrizar. E por fim, gente, na tela aqui na esquerda, a gente tem as relações. Então, lembra que eu comecei falando assim, né? Poxa, eu quero que um serviço tenha uma pesquisa diferenciada de um outro. Eu quero que aqui eu preciso perguntar algo, porque o contexto desse serviço me exige, né, esse tipo de ação. Bacana. Aqui em relações a gente consegue prever isso. Como as outras telas do sistema que a gente já conhece nos apresenta, quando a gente clica, por exemplo, em serviços, ele nos abre essa divisão relacionados e relacionados. Relacionados, se, né, algum serviço, no caso, já está vinculado a esse ou não. Em relacionar, aí sim ele vai me mostrar, no caso, todo o meu catálogo de serviços, clicando no botãozinho mais, ele vai relacionar, e ao trocar de aba para relacionados, ele passa a me informar que esse serviço aqui, no caso que eu selecionei, é lá na seção RH, tópico contra-cheque, serviço segunda via. Quando um atendimento desse serviço for encerrado, o sistema vai olhar, poxa, esse serviço tem uma pesquisa diferenciada, dispara essa pesquisa. Então, esse poder das relações nos permite dar essa personalização e nos comunicar com o nosso público da forma mais assertiva possível. Claro, aqui na direita, né, a gente tem também a parte de traduções. Então, a gente pode editar aqui as traduções, né, dos campos e tudo mais. Aí é uma coisa bem, bem específica que, como a gente tem bastante conteúdo e apenas 1 hora, eu não vou avançar, mas saibam que dá para a gente colocar as traduções de uma pesquisa. Gente, ainda em pesquisa, voltando aqui, antes de entrar na parte de pesquisas enviadas, eu citei que também tem mais alguns comportamentos que a gente molda, né? E aí a gente usa lá a tela Minha Conta. Deixa eu só rapidinho duplicar a aba para a gente conhecer também a respeito desse tema, propriedades que estão localizadas na tela Minha Conta. Lembrando que a tela Minha Conta, basicamente, é uma tela que ela vai nortear o comportamento do sistema em N temáticas. Né? Uma tela bem assim, geral do sistema em N comportamentos que ele possui. Indo mais abaixo, vamos lá, pesquisa de satisfação. A gente tem uma seção específica para isso, na qual a gente pode, inclusive, desligar aqui, né? Não gerar pesquisa de satisfação nenhuma, acho que não seria tanto o nosso desejo, né? Mas caso fosse para vocês, tranquilo, dá para desligar e aí obrigar, então, ou não, o preenchimento das pesquisas. E aí aquela coisa, se eu marco obrigar o preenchimento, na janelinha aquela do solicitante, quando ele tem que responder a pesquisa, o xizinho no canto superior direito ele some. Né? Então ele não consegue driblar, a não ser que ele responda, aí sim ele vai ter atingido o que a gente desejou, né? Que é ele sempre responder às pesquisas de satisfação. Gente, voltei aqui e aí só retomando, né? A gente conheceu como criar uma pesquisa de satisfação, então a gente criou ali, viu os diferentes tipos de perguntas, onde a gente edita perguntas, como a gente define alguns comportamentos a respeito de lembrete de pesquisas e a parte de relações, se a gente quer que essa pesquisa fique em um contexto específico, serviço, tópico, sessão, etc. Por fim, aqui do assunto de pesquisa e satisfação nessa tela, eu comecei citando que a gente tinha 6 abas, né? Citei as 2 principais na minha opinião, mas a gente tem 6 e a ideia é a gente conhecer essas outras 5 aqui.
Pesquisas enviadas. Gente, aqui qual é a ideia dessa tela? Ela vai listar, como o próprio nome diz, todas as pesquisas que já foram enviadas. Então é muito legal essa tela para auxiliar vocês na parte de gestão dessas pesquisas. Então, se vocês tiverem um time aí, né, ou alguém que está fazendo a gestão da satisfação do atendimento, essa tela vai ser bem importante. O que, que ela pode nos propiciar? Claro, primeiro filtros, né? Então, sempre quero buscar um grupo de pesquisas enviadas de um determinado serviço, para um determinado contato, bato nos filtros, isso resolve a minha vida. Mais para baixo, percebam que ele tem alguns botões aqui, né? Primeiro, a marcação de várias pesquisas, eu posso fazer algumas ações em massa. Tratar, concluir, cancelar, e adentro aqui a parte de tratamento de pesquisa. Quando eu marco algumas e clico em tratar, ele vai mudar a situação que por padrão, por exemplo, é pendente, ou seja, ainda pendente de resposta pelo solicitante ou respondida para em tratamento, sinalizando que essa pesquisa aqui ela está sendo tratada por esse time. No meio a gente tem a parte de tratamento da pesquisa. E aí, quando eu clico, ele vai abrir essa janela, na qual aqui a ideia dessa janela ela vai reverberar muito lá na parte de indicadores de pesquisa de satisfação, que eu já vou mostrar também na sequência. Aqui a gente é como se a gente conseguisse pegar aquela pesquisa que foi respondida e colocar algumas observações, colocar um marcador, colocar um fato, causa e ação. Por quê? Porque a partir do momento que a gente associa à pesquisa essas propriedades, lá na parte dos indicadores, a gente consegue manipular melhor os indicadores. Então vamos pensar assim que eu quero olhar um conjunto de indicadores das minhas pesquisas, mas algumas pesquisas eu tratei, coloquei alguma observação, coloquei algum marcador, enfim, eu quero que não apareça nesses indicadores, por algum contexto de uma regra de negócio, enfim. Então, aqui na pesquisa eu indicaria um marcador ou um fato, causa e ação, e isso depois lá no indicador a gente consegue filtrar. Essas opções, né, fato, causa e ação, marcadores, elas estão também dispostas aqui na parte superior. Então, quando eu venho em marcadores, eu posso clicar e criar um marcador, né? Troquei para cá, venho criar e crio um marcador. A gente sabe que tem marcador de atendimento, marcador de cliente, também o marcador das pesquisas. Na mesma ideia, com fato, causa e ação. E aí, como eu falei, né? A ideia é a gente poder tratar, como o próprio nome diz, melhor a pesquisa, para os nossos indicadores ficarem mais precisos. Então, deixa eu trocar aqui rapidinho para o nosso módulo de resultados. E aí, deixa eu navegar em um painel que eu criei de pesquisas de satisfação. O painel está meio bagunçado, não precisem, né, levar muito em conta isso, mas a ideia aqui, eu fui colocando todos os nossos indicadores de pesquisa de satisfação que a ferramenta tem. Então, fazendo uma rápida revisão sobre o módulo, né? Quando a gente vem aqui em criar resultado, a gente pode adicionar, né, em diferentes dashboards, indicadores, né, nativos da ferramenta. Então, coloca um nome, na fonte de dados a gente tem uma fonte específica para pesquisas de satisfação, e aí, como eu selecionei essa fonte, ele vai me trazer os indicadores específicos desse contexto de pesquisas. E aí eu criei cada um deles para a gente conhecer. O primeiro lá, NPS. Então, a ideia aqui, se no ambiente de vocês utilizarem o tipo NPS, ele dá então o NPS de um diferente período de tempo que o nosso dashboard aqui setar. Então é bem legal que a gente pode olhar como é que está a satisfação dos nossos atendimentos sobre diferentes cenários. Poxa, esse mês como foi, mês passado, esse ano passado, aconteceu uma mudança na equipe de atendimento e eu quero de maneira mais fácil mudar o tempo para ver quando era a satisfação da equipe antiga e da equipe nova. Enfim, há N contextos que a gente pode tratar. Lembrando que sempre em cada um desses indicadores, né, nos 3 pontinhos que tem no canto superior direito, a gente pode personalizar como aquele indicador se comporta. O que é isso? Quando eu clico aqui, ele vai me dar, né, a ideia de eu ter filtrar condições dos registros que ele busca. Então, lembrando, a ideia, a fonte de dados é pesquisas de satisfação, o tipo de resultado é um contador NPS, aí eu poderia fazer uma média, o cálculo total, definir qual é a data para filtro lá do período, a nossa janelinha de tempo que eu citei, e aqui nas condições, então, eu quero olhar, bom, eu quero pegar N pesquisas, mas que tenham algum marcador ou que não tenham um marcador. E aí a gente faz a ligação que a gente conhecia agora da parte de tratamento da pesquisa. Ou seja, se eu venho aqui em nova condição, vamos colocar aqui a palavra pesquisa. A gente vai colocar lá completa. Olha só, o que ele nos traz? Ó? Ação, causa, fato e marcador da pesquisa. Então, se lá na pesquisa eu coloquei uma informação, eu quero que traga ou não, é aqui no filtro que a gente faz essa seleção. A mesma ideia, a parte lá da situação da pesquisa também ela está aqui.
que é aquilo que eu citei do tratamento, pendente, tudo mais. Posso, inclusive, aplicar um padrão de exibição, que é conforme o valor do NPS, por exemplo, está acima de 90, pinta de verde, está entre 80 e 70, amarelo. Então, a gente também pode fazer esse tipo de configuração aqui, definindo critérios, valores e cores. Voltando, gente, no nosso dashboard, outros indicadores desse tema de pesquisas. Aqui, esse guia de pesquisas, né, coloquei o próprio nome, a ideia é ele, de maneira quantitativa, nos apresentar quantas pesquisas foram respondidas no período que a gente colocar aqui na parte superior. E esses 4 de respostas são 4 diferentes apresentações para a gente olhar, quantitativamente, os resultados das pesquisas. Desses 4, particularmente, o que eu mais gosto é esse aqui, né? Então, qual é a ideia dele? Numa lista, ele vai me listar, no meu contexto aqui é pesquisa NPS, mas poderia ser aquela de estrelas, de as carinhas, enfim. Bom, nesse período de tempo eu tive 7 pesquisas nota 10, né, respondida com nota 10, uma nota 9 e uma nota 8. E aí, sempre se a gente bate aqui um clique, a gente consegue ver os detalhes. Então, também, o nosso módulo de indicador tem essa propriedade muito interessante, que é um clique, eu olhar o detalhamento do que o sistema está me trazendo. Da mesma ideia aqui, se eu quiser trabalhar com barras, tenho 7, né, 10, uma 9, uma 8, como a gente viu na outra forma de apresentação. Com um clique, eu olho o detalhe. Então, aqui a gente fecha, né, esse assunto de pesquisa. Desde lá da parte de criar a pesquisa, definir para onde ela vai ser enviada, em qual serviço, tópico, seção, e ao final da gestão dela. Porque a gente mede, mas depois a gente tem que fazer gestão. Né? Não faria sentido a gente só medir e não olhar depois para os resultados que são colhidos. Gente, eu vou só pegar uma aguinha aí e já continuo para o próximo assunto. Legal. Próximo tópico, gente, fluxos de e-mail. Então, aqui também, né, super, como eu disse no começo, né, casa super com o valor das Desk de integrar equipes e processos de trabalho. Deixa eu só fechar minha aba, voltar para a tela inicial. Fluxos de e-mails, configurações. Vamos lá, roda dentada. Nossa tela de configurações, e aí quando a gente fala de fluxos de e-mail, a gente está falando aqui na aba de seção, né, de aba, enfim, comunicação. Aqui a gente tem alguns elementos, como o próprio nome diz, relacionados à comunicação que a plataforma envia e notifica. Fluxos de e-mail é a segunda que eu vou entrar aqui agora. Gente, vamos lá, pensem aqui no seguinte aspecto. A ideia, como o próprio padrão aqui nos traz, né, a gente tem fluxos, ou seja, e-mails que são enviados quando determinadas ações, eventos no sistema são realizados, ocorrem. Então, por exemplo, dentro de atendimento, quando atendimento é criado, quando atendimento é transferido, quando atendimento é encerrado. São 3 exemplos de eventos relacionados ao tema atendimento que a gente sabe que o sistema notifica por e-mail. Da mesma forma, contato, contrato, fatura e tarefa. Então, a gente tem, vamos pensar assim, 5 módulos que o sistema hoje mapeia eventos desses módulos e notifica os usuários que o fluxo de e-mail prevê. A gente vai ver também que dentro de um fluxo a gente apenas não define qual grupo de usuários é notificado para cada evento, mas também o modelo de e-mail, ou seja, o texto que esse evento vai notificar o grupo de usuários que a gente definir. Eu vou entrar aqui na edição de para a gente conhecer um pouquinho melhor olhando as telas. Entrei na edição aqui do fluxo chamado atendimento padrão, que é, como a gente viu, o padrão aí do sistema. Todos os ambientes possuem. Propriedades dele, sempre, né? Cliquei lá, eu mudo o nome, posso ativá-lo, inativá-lo, o formato de e-mail, posso definir HTML, texto simples, colocar uma descrição, sempre naquela ideia de a gente bater o olho em algo do sistema e ter um detalhamento do contexto que ele é utilizado. Se esse vai ser o fluxo padrão do módulo, e aí a gente vai ver aqui quando fala em fluxo padrão, é porque a gente pode ter exceções das ocorrências desse fluxo, que aí é a parte de relações que eu já vou citar aqui. E mais abaixo, talvez da tela aqui, a minha principal ponto aqui, na minha opinião, que é as notificações. Que aqui, como eu disse, né, o sistema ele tem atividades a respeito desse módulo, criado, encerrado, transferido, comentário adicionado, etc. Para cada atividade, eu posso ter um modelo, e o sistema a gente vai ver que também traz modelos padrão, a gente pode criar os nossos, duplicar um já existente, e a gente define personagens. Então, por exemplo, aqui, né, quando o atendimento é criado,
O sistema está nos dizendo que ele vai utilizar lá um texto para notificar chamado do modelo atendimento criado, e ele vai notificar o contato, ou seja, quem criou recebe, né, uma notificação avisando que o seu atendimento foi criado. Os agentes envolvidos e contatos seguidores também recebem a mesma notificação. Já quando o atendimento é encerrado, apenas o contato e os contatos seguidores aqui são notificados. Os agentes, eles não são, porque geralmente, né, o próprio agente é que encerra o atendimento, então não faria sentido ele encerrar e receber por e-mail as notificações. Se a gente quiser colocar que ele também receba, não tem nenhum problema, a gente poderia editar aqui. Ao lado, gente, tem 3 ícones, né? Esse ícone da esquerda, essa cartinha, é o modelo de e-mail. Então, quando eu clico aqui, eu posso tanto editar o atual ou criar um novo. Vou clicar em editar o atual só para a gente conhecer as propriedades de um modelo. Lá em cima, o nome do modelo, se ele vai ser o modelo padrão para o tipo de atividade, lá que no caso era o criar atendimento, a descrição, a atividade em si, né, que a gente está editando, então ele já trouxe atendimento criado, e mais abaixo aqui, para cada personagem pode receber um texto específico. Então, por exemplo, o texto de quem criou o atendimento, ele é diferente do agente envolvido. Vamos perceber aqui, né? Sua solicitação, e aí a ID da solicitação foi registrada. Já o agente, ele recebe, olha, você está disponível para atender o público? Ou seja, aqui a gente tem que comunicar no contexto de cada, né, envolvido na comunicação, ser o mais preciso possível. Não faria sentido todo mundo receber a mesma mensagem. Então é aqui no modelo de e-mail que a gente vai definir os textos, né, o texto, enfim, a comunicação, o que é trocado para cada personagem. Dentro dos personagens de um modelo de e-mail, né, quando eu edito aqui, o que eu vou poder fazer no texto dele? Claro, editar o texto, e aí percebam que tem dados que estão entre chaves, né? O porquê isso? São dados que são variáveis, ou seja, eu quero citar o nome da pessoa, eu quero citar o ID do atendimento, né? Eu não posso fixar esse dado, não faria nenhum sentido. Cada atendimento tem seu ID, tem seu solicitante. Então, quando a gente quer chamar um dado variável em um modelo de e-mail, no Agidesk, a gente vai abrir uma chave e ele vai abrir um campo de um bloco aqui, né? Na verdade, uma lista de tags que a gente chama a respeito do tema. Então, eu quero, sei lá, eu quero dados de um nome. Então, eu vou botar aqui nome, ó, ele vai filtrar para mim, né, todas as opções que tem a palavra nome. Então a gente vai ver aqui, né? Poxa, tem o nome do cliente, do contato, do agente, nome do ativo, enfim. Aí a gente tem muita propriedade, mas, né, é legal a gente saber que a gente consegue personalizar para a comunicação ser sempre o mais assertiva possível. Né? No fim do dia, a gente quer que isso ocorra. Sempre eu vou poder formatar, então posso colocar a formatação específica, um anexo, uma imagem. Quero, sei lá, no modelo de e-mail, um cabeçalho com a imagem da empresa, enfim, tudo isso eu posso colocar dentro do meu modelo, do texto que vai ser comunicado. Na parte superior, o assunto, né? Então, o usuário bate lá o olho no o assunto do e-mail, na caixa de e-mail dele, ele já sabe, então, né, qual é o contexto a partir do assunto, que também a gente pode personalizar. Aqui a gente define, né, para quem vai ser o personagem, o destinatário desse texto aqui. Deixa eu só fechar. A parte de editar traduções, eu não citei, também está aqui, então a gente também, né, para vocês, se vocês tiverem usuários estrangeiros que falam em outros idiomas, também a gente consegue editar aqui o inglês e o espanhol. A mesma ideia para os demais, e o ícone ao lado é para excluir. Então, se eu não quero mais que esse personagem esteja nesse modelo, eu apenas excluo aqui ao lado. Voltando, gente, então agora a gente está novamente na edição do nosso fluxo de e-mail, e aí eu mostrei para vocês a parte de notificações, entrei aqui no modelo e a gente conheceu como editar o modelo de e-mail. Isso aqui é apenas um caminho para a gente chegar nessa edição. Lá na aba de comunicação, ali na painel do administrador, também a gente tinha uma chamada ali para modelos de e-mail. Posso daqui criar um novo, e ao lado desses dois botõezinhos são os personagens. Então aqui a gente viu, né, que na atividade, no evento relacionado a atendimento, que seja atendimento criado, quando esse evento ocorrer, são esses personagens que vão ser notificados. Clicando aqui, eu posso chamar outros personagens, eu posso notificar pessoas específicas, usuários, agentes específicos, contatos e toda uma equipe. Então aqui a gente está, né, no padrão trazendo mais personagens, mas vamos imaginar que eu criei um fluxo de e-mail e que esse fluxo de e-mail eu quero que ocorra num serviço específico e esse serviço específico está ligado, sei lá, a um agente específico.
Eu quero já setar aqui para garantir que esse cara sempre receba. Perfeito. Eu posso chamar aqui agente, vai nos trazer aquela nossa tela, né, conhecida do relacionados, relacionar. Se eu vou em relacionar, ele lista os meus agentes, eu seleciono e eles passam a também ser notificados. E por fim, gente, dessa tela aqui, novamente as relações. Então a gente pode chamar fluxos de e-mail para todos os atendimentos, que é o caso da minha base aqui, né? Tá um fluxo padrão, e aí eu não relacionei a serviços, sessões, ou, como eu disse, né, eu posso dizer que esse fluxo de e-mail, ele vai ser disparado em um contexto específico. Ah, eu tenho lá, sei lá, o catálogo RH. Aí o catálogo RH eu quero que notifique para todo mundo que já é padrão e mais algumas pessoas específicas. Eu quero que desse catálogo apenas alguns eventos sejam notificados. Não quero que quando crie, quando encerre, quando transfira. Ah, eu quero só quando um ou outro ocorra. Então a gente cria um fluxo de e-mail e na direita aqui, com esse fluxo criado, a gente poderia relacionar a seção lá do nosso catálogo RH, enfim, aí a gente parametriza como desejar. E também tipos de tarefas. Então a gente pode ter lá um serviço que ele é do tipo, sei lá, problema. E aí, quando for do tipo problema, eu quero que a minha comunicação seja diferente dentro dessas propriedades que a gente conheceu dentro do fluxo. Também aqui a gente pode vincular. Então, não apenas a relacionada ao serviço ou a parte de um catálogo, mas também a tipos de tarefas e atendimentos. Aquele padrão, né? Problemas, dúvida, incidente. Conforme cada tipo desse, eu quero um fluxo personalizado. Aqui a gente faz essa vinculação. Deixa eu voltar aqui. E quando eu entrei na tela, né, ela nos apresentou a edição, eu fui direto na edição, botão criar vai nos pedir um nome, né? Então vamos colocar aqui fluxo RH, apenas para fins de teste. A gente define então para qual contexto, né? Eu estou falando muito de atendimentos, mas pensem que o AgiDesk tem outros módulos, né? Lá a parte de contratos, a gente tem um módulo a respeito de contratos que lá tem algumas notificações, como por exemplo, quando o contrato está perto de expirar, quando expirou, a parte de faturas da mesma forma, lá na parte do Agiboard também tem notificações a respeito disso, então também a gente pode criar, né, dentro desses contextos. Seleciono o módulo no ato de criar um fluxo de e-mail, dou um salvar, e aí ele cria esse fluxo, ele faz uma cópia do fluxo padrão, e aí a partir daqui eu consigo fazer todas essas edições que eu apresentei para vocês. Vamos conhecer só rapidamente aqui outros fluxos, falei de contrato, né? Então, que tipo de evento, né, hoje o AgiDesk notifica a respeito desse módulo? Contrato próximo de expiração, contrato expirado, renovado, desativado e cancelado. Quando a gente fala de fatura fechada, próxima de vencimento, vencida, paga ou cancelada. Então, se vocês precisam, né, no contexto da empresa de vocês, notificações a respeito desse tema, ó, aqui pode ter uma fonte de uma melhoria do processo de vocês. E só, antes, deixa eu só voltar novamente uma tela que eu citei, né, na parte de comunicação, os modelos de e-mail estão aqui, eu também posso chegar neles, né, eu fui lá por dentro do fluxo, mas aqui eu poderia chegar neles. Contas de e-mails, aí é um assunto de quando a gente quer que o sistema receba demandas por e-mail, né, seja uma fonte de abertura de atendimentos a contas de e-mail. Então, modelos de e-mail também vai estar aqui. Gente, o nosso próximo assunto né, é fluxos de aprovação. Já está aqui ao lado na parte de comunicação. Deixa eu clicar aqui, pegar minha água e a gente já começa a conhecer esse tema. Tô vendo que o Júnior está mandando bastante coisa no nosso chat. São páginas de ajuda exatamente dos temas que eu estou tratando. Então, se alguma coisa que eu falei foi muito rápido, enfim, não deu tempo de anotar ou pegar todas as páginas de ajuda que ele está mandando, com certeza tem tudo. E, claro, nosso suporte fica à disposição para sempre que necessário. Gente, fluxos de aprovação. Aqui, bom, como o próprio nome diz, né, é para a gente gerenciar quando algo precisa de que uma ou mais pessoas aprovem. Muito natural, né? Quantos serviços a gente tem de, por exemplo, vou comprar algo, não vou sair disparando solicitações de compra, eu preciso que um gestor ou alguém de uma área de compras, enfim, faça uma aprovação daquele atendimento, para aí sim o atendimento poder ser, né, continuado pelo responsável da compra. E é aqui, então, que a gente vai fazer essa parametrização. Minha ideia aqui é mostrar para vocês como editar e criar um fluxo de aprovação, e a gente conhecer a propriedade de cada um, fazendo links, né, com o que a gente pode no nosso dia a dia aí incluir. Na minha base eu já tenho alguns fluxos aqui que eu criei para teste. Vamos lá, botão criar aqui. Vamos chamar aqui, sei lá, fluxo do RH. Hoje eu estou com o RH na cabeça. Quando a gente cria um fluxo, né, além do nome que ele me pede de cara, é o nível de acesso entre agentes. O que é isso aqui? Um fluxo de aprovação, a gente vai ver na sequência, que ele pode, de maneira automática, ser acionado.
ou seja, um evento do sistema ser gerado lá nas nossas regras de automações, isso gerar um fluxo, ou no ato de um atendimento já ser criado de um determinado serviço, sessão, tópico, também já gerar um fluxo na sequência, o atendimento foi criado, ele já cria dentro de um fluxo, ou esse fluxo de aprovação, ele manualmente será acionado por um usuário. Então, eu posso estar no atendimento lá, que ele começou, estou fazendo tratativas, e chega um ponto do atendimento que eu preciso de aprovação de alguém. Então, o usuário ele vai ter lá na tela do atendimento dele, no canto inferior direito, o botão solicitar aprovação, na qual ele clica lá e ele pode selecionar um fluxo já existente ou ali no ato de solicitar já colocar uma mensagem, colocar os destinatários como se ele estivesse naquele momento também criando um próprio fluxo. Quando aqui a gente define o nível de acesso, é exatamente para isso, para a gente definir se nessa solicitação manual qualquer usuário vai poder selecionar aquele fluxo e ativar, né, e disparar esse fluxo manualmente, ou vai ser um fluxo que né, as características dele eu quero que só sejam visíveis para um grupo de usuários. Então, fluxo do RH. Bom, por esse nome a gente pode pensar que eu colocaria como restrito e somente usuários da equipe RH poderiam acionar esse fluxo de maneira manual ao longo de um atendimento. Interno, todas as equipes visualizam e restrito equipes específicas. E aí aqui, se eu defino restrito, ele vai me definir então quais são as equipes que vão visualizar. Aqui tem um aviso para a gente, né, que essa opção garante que apenas pessoas dos times relacionados possam ver o item no sistema ou acessar seus detalhes. E tem exceções. Usuários administradores com perfil global ou o próprio usuário que criou o item. Então, sei lá, eu sou da TI, eu crio para o time de RH um fluxo. Por eu ser o criador, eu enxergo esse fluxo. Eu vou trocar aqui para interno, só para a gente avançar, e vou salvar. Legal. Aqui, gente, a gente está na tela de edição do fluxo de aprovação. Então, aqui ele tem algumas propriedades que eu vou apresentar para vocês. Sendo repetitivo, né, mas sem nunca cansar, já que é uma propriedade, clico sobre o nome e edito ele. Situação, posso ativá-lo, inativá-lo. O módulo aqui, caso vai ser sempre atendimentos, e uma descrição para a gente poder dar mais informações do contexto que ele né, se relaciona. Na parte central, em registros que possuam. Essa tela aqui, essa apresentação é semelhante ao que a gente viu ali nos indicadores, né? Que a gente tinha lá as condições, e a gente definia que lá da pesquisa de satisfação, eu só queria que pesquisas com um determinado marcador ou determinada situação viriam para o meu indicador. Aqui, quando eu seto uma condição, e aí eu posso setar várias condições e todas elas precisam ser satisfeitas, ou eu seto várias e qualquer uma é satisfeita, quando eu seto aqui, eu estou dizendo para o sistema que é um caminho para esse fluxo de maneira automática ser acionado. Então, eu citei antes, né? Pelas nossas regras de automações, que aí são eventos do sistema, lá eu posso colocar transferir, criar atendimento, etc. Isso acionar uma pesquisa de maneira manual, no botão solicitar aprovação, ou de maneira automática dentro do próprio fluxo de aprovação. Então, vamos imaginar que eu gostaria de que esse fluxo de RH fosse chamado quando um serviço específico fosse criado. Então, aqui na próprio fluxo de aprovação, eu virei em nova condição. Posso ter N condições, né? No caso do meu exemplo aqui é serviço. Aqui o critério é igual. E aqui, vamos lá, acho que eu tenho um serviço de nova vaga. Vamos pensar aqui. Não é vaga. Abertura de vaga, por exemplo. Então, quero que sempre quando esse atendimento for aberto, ele já abra e não caia na situação pendente, que é a situação padrão do sistema, mas caia na situação em aprovação. E aí já dispare a aprovação para os aprovadores, que a gente vai, na sequência, como fazer essa definição. Aqui eu coloquei um, mas eu poderia ter vários outros, né? Se eu colocar aqui vaga novamente, eu posso marcar outros, e esses dois, né, quando forem abertos, serviços desses atendimentos, perdão, desses serviços, já geram o fluxo de aprovação. Dentre serviços, tem outros, né? Agente, cargo, cliente, contato. Quando for um atendimento, determinado contato, eu quero que esse contato sempre passe por um fluxo de aprovação. Sei lá, tá aqui. Marcador, enfim, seção do serviço, etc. Vou cancelar, a gente pode deixar em branco, tá? Isso não é um preenchimento obrigatório. Só que, se eu deixar em branco, aí eu tenho que acionar esse fluxo ou manualmente, ou lá pelas nossas regras de automação. Gente, mais abaixo, aí aqui, como eu sempre digo, né, qual é a parte principal da tela, né? Eu digo que nessa tela é essa aqui, ó, aplicar o seguinte fluxo de aprovação. Porque antes a gente definiu nomenclatura, definiu quando ele vem, mas aqui a gente está dizendo o fluxo em si. Bom, esse fluxo quem que aprova? Quantos aprovam?
todos precisam aprovar, apenas um de um grupo precisa aprovar. Então, aqui, essa parte da tela eu colocaria como a principal. Quais são as propriedades que ela possui? Tipo de aprovação. E aí, quando eu clico, ele vai mostrar 3 opções. Apenas um precisa aprovar, todos precisam aprovar. E aí, no todos, ele abre para envio sequencial ou envio simultâneo. Então, a gente pode ter, vamos lá, né, cenários que apenas um gestor aprova. Beleza, ele aprova e já a coisa já segue, né? Já está suficiente. Outros não. É um comitê, por exemplo, de pessoas que precisa aprovar. Não basta uma pessoa aprovar, todas precisam aprovar, e aí a gente seta aqui para todos precisam aprovar. Eu quero que seja envio sequencial ou simultâneo. Sequencial, se de 3 o segundo reprovar, o terceiro nem recebe o pedido de aprovação, né, daquilo, por óbvio. Já o simultâneo, ele dispara para todo mundo, e aí a gente espera e vê quem aprovou e quem reprovou. Definido isso, aqui a gente vai definir se a privacidade desse fluxo é público ou interno. O que é isso, gente? A gente vai, né, nos fluxos de aprovação, quando as aprovações elas começam a ser geradas, elas geram mensagens dentro do atendimento. Né? Então, uma mensagem avisando que o atendimento ele entrou no fluxo de aprovação, que foi enviado lá um modelo de e-mail de aprovação para determinada pessoa, e aqui a gente seta se essa notificação do fluxo ela é pública ou interna. Pública, tanto os agentes participantes daquela equipe de atendimento da demanda visualizam, mas também o meu solicitante. Então, o meu solicitante sabe que aquele atendimento entrou em aprovação, que foi enviado um pedido de aprovação para a Mariazinha, para o Joãozinho e o Zezinho. Já o interno, não. Ele não consegue acompanhar essas notificações de um fluxo. Para até a gente demonstrar, deixa eu pegar, eu vou colocar aqui um serviço e depois eu crio uma demanda desse serviço para a gente ver essas notificações que são geradas. Deixa eu colocar lá vaga, né? Que eu estava com vaga, né? Vagas em aberto. Vamos pensar isso aqui. Legal. Então a gente definiu aqui quantos precisam aprovar, se são todos ou apenas um, qual é o público e, por fim, usuário para ações anônimas. Aqui, se eu clicar, ele vai trazer a minha relação de usuários, contatos do sistema. Essas notificações, essas mensagens, né, tem um autor. Aqui, por padrão, a gente costuma sugerir que coloque um usuário chamado automações ou um usuário com o nome da própria empresa. Por quê? Se eu não coloco, ele vai assumir o usuário que está criando o fluxo de aprovação como o autor dessas mensagens de notificação do fluxo ao longo do atendimento. Então, parece que está sempre a mesma pessoa lá interagindo, né, dentro do atendimento. Por isso, a gente sugere uma boa prática colocar um usuário mais genérico. Mas, novamente, não é preenchimento obrigatório, é apenas uma dica. Em nova etapa. Então, a gente definiu meio o comportamento do fluxo e aqui em nova etapa a gente vai colocar essas etapas do fluxo. Um título, né, pode ser assim, etapa, aprovação do diretor, aprovação do coordenador, ou apenas etapa 1, né, sendo bem genérico mesmo. Aqui abaixo o modelo de e-mail. Então, casa já com o que a gente estava falando antes, a gente conheceu os modelos e viu que ações do sistema geram notificações por e-mail e nessas notificações a gente pode personalizar o texto. A gente já tem um modelo padrão para atendimento agora na aprovação do usuário, mas eu poderia aqui essa etapa ter um texto diferenciado, uma etapa 2, um outro texto e assim por diante. E mais aqui abaixo, quem serão, então, né, os aprovadores dessa etapa. Eu posso colocar personagens, que é aquelas pessoas, né, conforme o contexto. Então, eu quero, vamos pegar um bem usuário, que costuma ser utilizado, perdão. Superior imediato do contato, utilizado, que eu queria falar. Superior imediato do contato é um muito clássico, né? Então, o contato abre uma solicitação e o chefe dele tem que aprovar o que ele está pedindo. Aqui a gente seta superior imediato do contato. Quero o responsável pela equipe de atendimento. Então, abrir algo, sei lá, para o time de compras. E aí, lá no sistema, né, a gente definiu que tal usuário é o responsável da equipe de compras. Quando eu defino aqui responsável pela equipe, o serviço é para o time de compras, então a aprovação vai para o responsável da equipe desse atendimento. Dentre outros aqui, né? Então a gente pode ter várias situações de personagens dentro da ferramenta. Ou eu quero setar para pessoas específicas, sejam agentes, contatos ou toda uma equipe. Se eu defino para agentes ou contatos, é a pessoa que eu defini aqui, ela vai receber a notificação, né, que ela precisa aprovar. Se eu defino uma equipe, então todos os integrantes dessa equipe vão receber, então, a notificação de que isso precisa ser avaliado e aprovado ou reprovado. Bom, deixa eu colocar aqui, vou colocar um agente bem específico aqui. Deixa eu colocar, sei lá, o Arthur aqui. Ele vai ser o aprovador da etapa 1, e é isso aí. Poderia colocar várias etapas, né? E aí, conforme o desenrolar do fluxo, ele vai acionando essas etapas. Mas vou colocar uma apenas para a gente ver depois na prática. Por fim, gente, para fechar a tela, em aprovações geradas por alteração de dados, o que é isso? Né?
teoricamente não nos diz muita coisa, mas eu vou decifrar para vocês aqui. Ele é um contexto de uso bem específico para o contexto de ativos. Então, lá nos ativos, a gente tem uma propriedade do ativo que é responsável pelo ativo. Deixa eu mostrando e falando para ficar um pouquinho mais fácil da compreensão e não ficar tão assim no campo das ideias. Né? Eu vou entrar num ativo qualquer aqui do meu sistema, e aqui ele tem um responsável, ou seja, aqui eu digo que esse ativo, neste momento, está com este usuário. Quando a gente cria um fluxo de aprovação e marca essa opção efetivar a alteração dos dados somente após a aprovação completa, como eu disse, é uma opção específica do contexto de uso de fluxo de aprovação com ativos. O que é isso? Quando criei o fluxo, marquei aqui essa opção, quando eu venho aqui nesse ativo e troco de responsável, o ato de trocar de responsável, se também o ativo for de uma determinada categoria, que eu já vou mostrar isso para vocês, então, um determinado ativo, no caso, desktop 7, está com responsável, usuário administrador, da categoria desktops. Dentro da edição dessa categoria, eu habilitei lá que é uma categoria que exige aprovação né, do responsável, a alteração, aprovação na alteração. A gente já vai ver essa probabilidade em si. Se lá define que precisa dessa aprovação, o ato de eu trocar aqui do administrador para outro usuário como responsável, no sistema vai gerar um disparo de um fluxo de aprovação. Claro que aqui, aí acho que o Júnior já botou para a gente na página de ajuda, eu não vou entrar no detalhe, mas teria que parametrizar um modelo de tarefa e um serviço também. E aí nessa página de ajuda que o Júnior colocou aqui, tem bem explicado como fazer cada um dos passos, e ao final tem inclusive um GIF que mostra todo o comportamento, é uma página bem interessante a respeito disso. Não vou entrar no tema porque eu vou entrar em ativos, e a gente tem um tempo limitado, mas eu estou citando isso porque é uma opção que está na nossa tela do nosso tema do treinamento. Né? Eu não gosto de passar sem citar todas as opções em tela. Então, aqui, novamente, eu quero que esse fluxo de aprovação seja vinculado a ativos. E aí, se eu marco isso, quando eu trocar aqui, ele vai ficar na situação em aprovação. Tem uma situação aqui específica. Em aprovação, agora em manutenção, agora em liberação, acho que é perdão. Em liberação, se não me engano, é a situação que o ativo fica enquanto ele não foi aprovado. E aí, quando aprovar, aí sim ele vai trocar o responsável, né? Ele efetivo. Então, o que eles estão dizendo aqui, né? Efetivar a alteração dos dados. A alteração dos dados significa responsável do ativo somente após a aprovação completa. Como eu disse, é um botãozinho muito específico para uso de ativos, tá? Se eu não marcar e usar lá no contexto de ativos esse fluxo de aprovação, ele troca sem ter essa situação intermediária do ativo em si. E por fim da tela, o nível de acesso, que é aquilo que eu citei no começo, no contexto de um fluxo que ele é acionado manualmente. Só rapidinho, eu falei na parte de aprovação e falei da categoria, né? Vou voltar aqui rapidinho, categorias de ativos. A gente entra numa. Ó, exigir aprovação de responsáveis de ativos. Esse é o nome do campo. Quando eu marco aqui, aí eu digo, bom, qual é o modelo de aprovação, né? O modelo de fluxo de aprovação, modelo de tarefa, que, como eu disse, tem que estar vinculado para a gente ser criado e vinculado a um fluxo de aprovação, para quando o ativo trocar de responsável, ele chamar um fluxo de aprovação dentro de um atendimento. Voltando aqui, gente, então, só retomando, né, a gente conheceu o fluxo de aprovação, conheci ele, mostrei para vocês, melhor dizendo, como editar, como criar as propriedades de um fluxo, desde a parte de registros, que é uma maneira dele de maneira automática ser acionado, principalmente a parte aqui do fluxo de aprovação, as etapas, o tipo de aprovação, definição de personagens e a comunicação que é enviada por e-mail para essa pessoa, e citei aqui a parte de aprovações geradas por alteração de dados, que é um contexto bem específico de ativos. Para fechar o nosso treinamento, vamos colocar em prática. Eu vou abrir um atendimento desse serviço aqui, e o que eu espero? No ato de abrir o atendimento, seja já gerado um fluxo de aprovação destinado para o nosso usuário aqui, o Arthur Santos. Deixa eu mudar de aba. Vamos lá no nosso portal do cliente. É o vagas em aberto. Serviços disponíveis. Vamos botar aqui, vagas em. Já encontrou o meu serviço, eu vou solicitar. Ele está com o formulário padrão. Quero saber as vagas. E vou salvar. Está criando atendimento nesse momento.
Beleza, gente, atendimento foi criado e percebam, olha só, situação dele não está o pendente, como eu disse, está o em aprovação. E aí fazendo vários links agora, né? Quando a situação é em aprovação, ela congela o SLA, por isso do prazo suspenso, isso é uma outra parametrização que a gente pode fazer. E ele gerou aqui, além da mensagem ali, né? A única mensagem que o nosso solicitante colocou no formulário, aquela notificação. E aí lembrando, né? Quando eu citei aqui o privacidade público, o meu solicitante ele está enxergando, porque aqui está público. Né? Então ele sabe que foi para o Arthur recebeu essa mensagem dizendo, ó, Arthur, tudo bem, não sei o quê, né? Veja se você pode aprovar a solicitação a seguir e tudo mais. Se indicado aqui como interno, essa notificação aqui não seria mostrada. Gente, da minha parte, então, o que a gente preparou para essa 1 hora é isso, né? Falamos de pesquisa de satisfação, fluxos de e-mails, notificações e fluxos de aprovação. São temas aí, como eu disse no começo, né, que casam muito com a proposta de valor da Gdesk, que é ajudar vocês na gestão de atendimento, na gestão de processos, na melhoria da comunicação dentre os times de vocês. Passo a palavra para o Júnior e fico à disposição aí também. Oliveira, se você puder encerrar a gravação, por favor. Claro, vamos encerrar e já na sequência o nosso QR Code.